Olá, amigos, olá, amigos. Aqui quem está falando é o Leberson Farias Lamunier Costa, PhD em Física pela Unicamp. Hoje eu moro no estado de Goiás, né? E o que eu vou mostrar aqui para vocês é uma descoberta, né? É uma revelação. É uma nova forma de você perceber o diagrama de Pauli, entendeu? Que eu vou chamar isso de modelo Lamonnier, Farias Lamonnier. Que eu consegui perceber que todo diagrama de Pauli ele é proporção de Galileu, que é igual a corpo em queda livre. E, portanto, tudo isso é números ímpares consecutivos. Todo diagrama de Pauli é números ímpares consecutivos, que eu vou chamar de teoria dos números, né? Então isso daqui é uma contribuição original para a química, né? Para a química. É uma forma de você perceber o diagrama de Pauli simplesmente usando corpo em queda livre, que é números ímpares consecutivos, encaixa perfeitamente, tá? Encaixa perfeitamente. Agora o que eu quero dizer para vocês uma coisa, para vocês entender essa pirâmide, vocês precisam ver o meu vídeo que eu coloquei no YouTube, Matemática Pura Original. Pirâmide Farias Lamonnier Rothschild indução matemática e física atômica. Então, neste vídeo, eu explico a origem dessa pirâmide, tá? Que você encontra essa pirâmide dessa forma no livro Introdução à Física do Estado Sólido de Charles Kittel, capítulo 1, Estrutura Cristalina, que isso aqui é arranjo periódico de átomos, cristal de sal, que tem essa pirâmide dessa forma aqui, entendeu? Dessa forma. Então isso daqui é uma forma também de representar os números inteiros aqui, tá? Então vocês precisam ver o vídeo Matemática Pura Original. Pirâmide Farias Lamonnier Rothschild indução matemática e física atômica, tá no YouTube, está no YouTube, tá? Para vocês entenderem isso aqui. Agora, também tem uma outra coisa, que a indução matemática, ela vai justificar, a indução matemática, ela vai confirmar, ela confirma essa minha prova aí, entendeu? Essa prova que eu estou mostrando, porque no final tudo isso aí é indução matemática, entendeu? Tudo isso que você está vendo, ela é indução matemática. Tudo que você está vendo aí. Que a indução matemática ela serve também para provar se uma sentença, enfim, uma proposta é verdadeira. Então o que você vê aí é pura indução matemática, né? Você está vendo aqui no canto aqui, ó, indução matemática. Então tudo isso você pode chamar que o diagrama de Pauli no final ele é indução matemática, entendeu? Porque a indução matemática ela tem essa função de provar se uma sentença é verdadeira ou não, né? Uma proposta é verdadeira ou não. Então isso daí é pura também indução matemática, diagrama de Pauli. Então é teoria dos números, né? Porque a base da ciência é a teoria dos números. Então vamos lá. Vamos lá, pessoal. Então vamos direto nessa apresentação. Deixa eu só aparecer aqui na frente para vocês me conhecerem, né? Eu tenho vários vídeos publicados aqui no YouTube, tá? Então eu me chamo Leverson Farias Lamunier Costa, sou PhD em Física pela Unicamp e eu moro no estado de Goiás. Então tenho contribuições originais em várias áreas do saber, contribuições originais. Tá? Então o que eu vou falar aqui também é uma contribuição original, certo? É uma contribuição original. Que diagrama de Pauli é indução matemática, é proporção de Galileu, é corpo em queda livre, e eu vou chamar isso do modelo atômico Lamonnier. Então deixa eu voltar aqui. Então, o que é esse diagrama de Pauli, né, pessoal? Vamos buscar lá o que é o diagrama de Pauli. O diagrama de Pauli, né? O diagrama de Pauli, também conhecido como diagrama de energia, é uma representação da distribuição eletrônica através de subníveis de energia, né? É a distribuição dos elétrons dentro do átomo. Isso é o diagrama de Pauli. E talvez esse seja o trabalho mais importante de Linus Pauling, né?
E então a distribuição, como os elétrons estão distribuídos dentro do átomo, né? Também conhecido como, a gente pode chamar isso do princípio de Aufbau, que é um diagrama fundamental para o entendimento da estrutura da tabela periódica. Então toda tabela periódica você pode chamar que ela é indução matemática, ela é proporção de Galileu. Mas é interessante, essa prova, ela é interessante, por quê? Porque proporção de Galileu, que é isso aqui, ó, corpo em queda livre, que é isso aqui também é indução matemática, isso aqui é uma regularidade universal da natureza, ou seja, é um movimento fundamental da natureza. Então ele encaixa perfeitamente no diagrama de Pauli. Agora, é importante a gente também levar em consideração, fazer um detalhe, que nessa proporção de Galileu, que é corpo em queda livre, sempre esse corpo em queda livre existe uma razão 2. Então essa razão 2 ela é importante para a gente, ela vai ser fundamental para a gente provar que o diagrama de Pauli também é proporção de Galileu, é indução matemática. Então vamos lá. Então nós temos aqui camada eletrônica. Então basta a gente olhar as camadas eletrônicas da camada K, L, M e N. Somente essas 4 camadas. Por quê? Porque as outras camadas, elas vão repetir a mesma estrutura da camada K, L, M e N. Então só olha até da camada K até a camada N. Área da superfície esférica, porque a visão que a gente tem do átomo é que o átomo ele é o quê? Ele é uma constituição esférica, ele tem um perfil esférico. Né? O átomo é uma esfera maciça, mas eu chamo que o átomo ele é uma esfera, são camadas esféricas concêntricas. O átomo são camadas esféricas concêntricas. E isso vai confirmar, porque quando eu considero o átomo como camadas esféricas concêntricas, e essa prova, a indução matemática vai provar isso, porque vai encaixar perfeitamente na toda lógica do diagrama de Pauli. Então eu considero a área da superfície esférica, 4πr ao quadrado, eu vou chamar de 4π igual a 1, que é uma constante, e portanto eu vou fazer essa tabela aqui, R, né? Eu jogo valores para R, que é o tamanho do raio dessas camadas esféricas, né? O átomo, né? O átomo com as suas camadas. E você tem esses valores do raio, 1, 2, 3, 4. Então eu posso chamar que o raio é esse cara aqui. Esse 1 é o K, o 2 é o L, o 3 é o M e o 4 é o N. E aí quando eu jogo esses números, 1, 2, 3, 4, na equação da área da superfície esférica, ou enfim, dessa superfície esférica, eu tenho esses números aqui, 1, 4, 9 e 16. E aí quando você analisa esses números aqui, você vai ver que a área da esfera, da superfície da esfera, enfim, ela vai formar números ímpares consecutivos, tá vendo? 1, aí eu coloco 1 mais 3 é 4, 1 mais 3 mais 5 é 9, 1 mais 3 mais 5 mais 7 é 16. Então números ímpares consecutivos eles vão formando proporção de Galileu, corpo em queda livre. E aí você pode fazer esse arranjo aqui. 1, 1, o 4 é 2 e 2, o 9 é 3, 3 e 3, o 16 é 4, 4, 4 e 4. Então tá vendo? Quando na própria análise da equação da área da superfície da esfera, eu jogando os valores do raio 1, 2, 3, 4, e aí portanto você tem essa sequência, 1, 4, 9, 16, e aí esse 1, 4, 9, 16 são números ímpares consecutivos, e aí você tem essa formação matemática, e eu posso escrever esses números 1, 4, 9, 16 dessa forma aqui. Mas o que é isso aqui? Isso aqui já é o próprio diagrama de Pauli, é o próprio diagrama de Aufbau, para você determinar, né, a estrutura, a distribuição dos elétrons, né, para você determinar o diagrama, enfim, a estrutura da tabela periódica, a distribuição eletrônicas dos elétrons nos átomos. Olha aqui, tá vendo? A própria área da superfície da esfera, ela já te dá tudo isso, já dá o próprio diagrama de Pauli, tá vendo aqui? Aí o que eu vou considerar? Eu vou considerar que aquelas subníveis 1S, o 1 é o subnível S, o 3 é o subnível P, o 5 é o subnível D e o 7 é o subnível F, tá?
E aí eu começo a pegar esses valores 1, 3, 5 e 7 e eu vou multiplicar por 2. Quem é o número 2? É a razão que está embutido na proporção de Galileu. Quem é o número 2? É essa razão que está embutido na proporção de Galileu no corpo em queda livre. E aí, portanto, você tem esses números aqui, 2, 6, 10, 14, ou seja, o número máximo de elétrons em cada subnível, né? Em cada subnível, certo? Então você tem um número máximo de elétrons em cada subnível de energia. E aí eu faço essa mesma lógica, eu vou usar essa mesma razão 2 aqui e vou aplicar nesses números aqui, entendeu? Vou multiplicar esses números por 2, entendeu? Que é oriundo desses, esse 1, 4, 9, 16, vocês podem chamar que ele é oriundo da camada K, L, M, N, N. Porque K vale 1, L vale 2, o M vale 3, o N vale 4. Então, quando eu aplico aqui na área da superfície da esfera, eu tenho 1, 4, 9, 16. Isso aqui é uma proporção de Galileu. Isso aqui é números ímpares consecutivos, como você está vendo aqui. Aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer 1, 4, 9, 16, vou multiplicar isso aqui, 1, 4, 9, 16, multiplicar por 2. Quem é o 2? É a razão da proporção de Galileu. É a razão da proporção de Galileu. Aí eu tenho esses números aqui, certo? Olha esses números aqui, todos eles aqui, tá vendo? Aqui, ó, em cima. E por isso aqui é o número máximo de elétrons por camada. Aí eu tenho o número máximo de elétrons por camada. Qual camada? K, L, M, N. Então basta eu olhar nas 4 camadas. Basta eu olhar nas 4 camadas. Porque as camadas posteriores repetem a camada K, L, M e N. E portanto, isso aqui é uma prova que o diagrama de Aufbauer de Pauli é números ímpares consecutivos, que isso aqui é proporção de Galileu. Isso aqui também vai ser indução matemática. Aí você, tá vendo aqui? Aí você pega aqui, olha, o diagrama de Pauli. Aí eu coloquei o diagrama de Pauli, certo? Tá vendo? Então aqui, já na própria área da superfície da esfera, você jogando os valores de R, jogando esses valores para R, aí ele te dá esse valor da área da superfície da esfera, esses números, esses dados. Aqui já está nesses números, já estava implícito nesses números o que? O diagrama de Pauli. Então isso eu estou chamando isso de modelo atômico Lamonnier, Farias-Lamonnier. Que coisa linda, né? Então quem é 1s2? É o K2. Quem que é o 2s2, 2p6? É o L. Quem que é o 3s2, 3p6, 3d10? É o M18, é a camada M, que vale 18. Quem que é a camada KSPDF? DF? É o N32. Então lá, logo, isso é uma prova concreta que o átomo ele é esférico. Por quê? Porque o diagrama de Pauli ele tem efeito correto, o resultado dele é exato. Então isso é uma prova concreta que o átomo ele tem a característica esférica, ele tem uma geometria esférica. Isso é uma prova que o átomo tem uma característica ou uma forma esférica mesmo, o átomo. Beleza? Então aí você tem aqui, e aqui é essa pirâmide, você vai encontrar essa pirâmide aonde? Por isso que eu falo, você precisa ver o meu vídeo, Matemática Pura Original, Pirâmide Farias-Lamonnier Rothschild. É indução matemática, é física atômica, tá? Então essa pirâmide, eu desenvolvi ela a partir dos números inteiros, tá? Números inteiros, positivos e negativos. E aqui você vai ver que isso aqui, você encontra essa pirâmide dessa forma, aonde? No livro Introdução à Física do Estado Sólido, de Charles Kittel. Isso aqui é uma estrutura cristalina, né? No capítulo 1 do livro do Charles Kittel, a Introdução à Física do Estado Sólido. Isso daqui é cristal de sal. Então você vê que isso aqui é o quê? É uma proporção de Galileu, essa pirâmide. Ela também é uma proporção de Galileu. Mas ela também é isso aqui, entendeu? Ela é isso aqui também, certo? E aí você vê que a camada S, P, D e F, cada camada dessa na horizontal são subníveis. E aí eu multiplico aqui 1, 3, 5 e 7, multiplicando por 2, quem que é 2? É a razão que está embutido na proporção de Galileu, e portanto eu tenho esses números, eu tenho a quantidade
máxima de elétrons por subníveis de energia, né? Lembra lá o número máximo de elétrons em cada nível lá né, em cada compartimento lá do subnível de energia. Então na camada S eu tenho 2 elétrons, um para cima e outro para baixo, né? Spin para cima, outro spin para baixo aqui, né? Então você vai ver que é um encaixe perfeito, é uma prova concreta. Então isso daqui é uma prova concreta, poderosa, né, sobre o diagrama de Pauli. Então essa estrutura, ela é um diagrama de Pauli. Isso aqui é a teoria dos números. Então. E aqui ela representa também não só todo o átomo, isso aqui você pode enxergar como todo o átomo, por isso que eu chamo menorá piramidal, é o próprio átomo, porque isso aqui é o átomo. Porque ele é o átomo que você pode olhar, de um lado você tem prótons e de outro você tem nêutrons. Quem são as bolinhas brancas? As bolinhas brancas são os gluons. As bolinhas brancas são os gluons, tá aqui, tá vendo? São os gluons. E se você vê a mesma quantidade de gluons que a teoria atômica fala, ele tá aqui também nessa pirâmide, a mesma quantidade de gluons. É a mesma quantidade que a teoria atômica sustenta. E aí você vai ver aqui, você tem as bolinhas coloridas, né? Azul, vermelho e verde são os quarks up e quarks down, certo? Quark up e quark down, que eles estão dentro do prótons e dos nêutrons, que está no núcleo atômico. Então isso aí também, essa imagem é o núcleo atômico. É o núcleo atômico, é o próprio átomo. E aí você vai ver que eles falam da polaridade dos gluons, né? E é justamente isso. Eles falam que o gluon tem polaridade vertical e na horizontal. E os gluons, eles estão intermediando os quarks dentro de prótons e nêutrons. E é justamente o que você está vendo, tá vendo? Olha um gluon aqui intermediando os quarks. Olha esse outro gluon aqui intermediando esses quarks. Então aqui você tem uma polaridade vertical e aqui você tem uma polaridade horizontal. Mas também eu estou mostrando aqui que existe uma polaridade na diagonal, entendeu? Você tem uma polaridade na diagonal aqui, ó. Olha a polaridade na diagonal. E os glu intermediando os quarks. Então isso aqui é uma prova concreta de física atômica lá do modelo lá de Gell-Mann, né? Então isso aqui é prova poderosa. Então tudo estará aqui, tá vendo? Então os números de spins, né, que você tem em cada camada aqui, em cada compartimento desse. Então é uma prova concreta. Então essa pirâmide você encontra ela lá novamente no livro Introdução à Física do Estado Sólido de Charles Kittel, capítulo 1, estrutura cristalina, que ele chama como um arranjo periódico de átomos. E é justamente isso aqui, entendeu, gente? Então essa pirâmide também ela está mostrando que ela é o quê? Proporção de Galileu, é números ímpares consecutivos. Isso aqui não existe na literatura científica. Então essa é uma contribuição original para a ciência, para a química, para a física, para a matemática. Então é uma forma de você perceber o diagrama de Pauli, entendeu? Uma nova forma de você perceber o diagrama de Pauli. Então o diagrama de Pauli é proporção de Galileu, é corpo em queda livre, é indução matemática. Mas você está vendo que você tem, quais são os números que aparecem aí? 1, 3, 5, 7. Que isso é a própria proporção de Galileu, é corpo em queda livre, né? Corpo em queda livre. Deixa eu vir para cá, rapidamente. Então, tá vendo aqui? Então, tudo isso aqui é o diagrama de Pauli. São as camadas do átomo, entendeu? Isso aqui, ó, corpo em queda livre. Proporção de Galileu, que é uma regularidade da natureza, é uma regularidade universal da natureza. Que coisa linda. E isso aqui vai ser o quê? Indução matemática. E tudo isso aqui, tudo isso que você está vendo é o quê? Indução matemática. Então a própria indução matemática, ela confirma essa teoria. Porque a indução matemática, ela é uma forma de você provar se uma proposição é verdadeira. Se a sua proposta é verdadeira. Essa também é o sentido da indução matemática. Então tudo isso aqui é pura indução matemática. Olha aí, ó, 1, 3, 5 e 7. Né? Você tem essa equação lá da indução matemática, e é justamente isso aqui, ó, 1, 3, 5, 7, e ele aparece nesse gráfico, ele está aparecendo nesse quadro que você está vendo aí com muita... você está vendo claramente toda a indução matemática nesse quadro. Cara. Então isso aqui, ela é uma contribuição original para
para a ciência. Isso é uma contribuição original. Então não existe na literatura, né? Então a indução matemática é isso. É um método de prova matemática para demonstrar a verdade de um número infinito de proposições. Então isso aí é pura indução matemática, então isso é uma prova concreta que o diagrama de Pauli é proporção de Galileu, é corpo em queda livre, entendeu? Então, então isso não existe na literatura da matemática, da física, da química. Eu vejo isso aí, gente, como uma contribuição original para o pensamento científico, que eu estou chamando de modelo atômico Lamonnier ou Farias-Lamonnier. É ou não é coisa linda? Olha que coisa linda, olha que revelação. Então é uma nova forma de você perceber as camadas eletrônicas que constituem o átomo. E é isso aqui, ó, tudo isso daqui é átomo. Não só o núcleo atômico, como o próprio átomo, com as suas camadas eletrônicas, o nível de elétron em cada compartimento, um elétron para cima, outro elétron para baixo. Então isso daqui é uma coisa linda. Então você está vendo o poder que é a proporção de Galileu, o poder que é o corpo em queda livre. Mas por quê? Porque o corpo em queda livre ele é uma regularidade universal da natureza, é uma regularidade universal da natureza. Então ele está presente, por exemplo, naquilo que é de mais fundamental na estrutura da matéria, né? Porque eu estou falando aqui que, né, todos conhecem que a estrutura da matéria é constituída de átomos. E essa estrutura da matéria, na sua constituição, ela é números ímpares consecutivos, é proporção de Galileu. Então também isso prova que o átomo ele é uma superfície esférica, o átomo ele é uma geometria esférica. Mas por quê? Porque esse é um resultado concreto. Né? Isso dá resultado mesmo. Né? A forma de você organizar a tabela periódica, já provou de várias formas. Então isso é uma contribuição original do Leverson Farias Lamonnier Costa, PhD em Física pela Unicamp, moro aqui em Goiás. Então desde 2019 eu venho desenvolvendo teses, teorias originais em várias áreas do saber, em física, química, matemática, política, economia, né? Que eu provei a praxeologia de Ludwig von Mises usando física clássica e física quântica. Então, tá vendo? É ou não é lindo? Olha que imagem linda. Isso aqui que é a beleza. Então, para finalizar, tudo isso aqui, pessoal, tudo isso aqui é indução matemática. Que indução matemática é um método de você provar, é um método de prova matemática para provar se aquela proposição é verdadeira. E é tudo isso. Então eu usei toda a proporção de Galileu e a razão 2 na proporção de Galileu do corpo queda livre. Eu jogo ela aqui, encaixe perfeito. Então não existe isso aqui na literatura da matemática, da física, da química. Falou? Obrigado pela atenção.